Pela EC TV, programa Falando hoje com José Roberto Charlie Santos, mais conhecido como Charlie. Professor Charlie, professor de inglês na escola privada. How are you? Oh, teacher Charlie Santos. Hello, I'm fine, thanks. Eu estou bem, obrigado. So, learning English is so difficult. No, learning English is easy. Professor Charlie, difícil ensinar inglês? Não, é muito fácil ensinar inglês. Dá umas dicas pra gente então, porque parece que não é tão fácil assim. É principalmente quando você gosta, como eu, no meu caso, eu acho que para mim ensinar inglês é um hobby, não uma atividade profissional. Então eu gosto muito e eu acho que eu sempre falo para os meus alunos que o inglês é a língua mais fácil que tem para se aprender. Mais fácil, professor Charlie? Exato, é uma das mais fáceis. É tanto que você viaja no mundo afora, em todos os países as pessoas se comunicam em inglês. Se você não sabe a língua local, você pode usar o inglês, que sempre vai ter alguém para falar, que não talvez seja fluente, mas pelo menos vai ter uma boa comunicação. Somos vizinhos de países de habla hispânica. Você falou que é uma língua onde você chega em qualquer país e as pessoas te entendem falando inglês. Por ser mais fácil? Tá, tudo bem, mas dá uma dica de como que é isso aí, ser mais fácil. Falar inglês pode ser difícil para muita gente, mas falar inglês, como que é? Dá uma dica de como que a gente pode aprender legal, vai. O problema do brasileiro, com a minha experiência no ensino da língua, é que o brasileiro sempre quer ouvir a palavra em inglês ou a frase em inglês e traduzir para o português para entender, para poder ter uma resposta para isso. E o brasileiro fica sempre com medo porque fala, eles falam rápido demais, então não é rápido demais, é rápido demais para você traduzir e aí você ter uma ação para o que foi falado com você. Mas o inglês é muito fácil porque já começa com os verbos, o verbo só tem 3 tempos. O infinitivo, o passado e o particípio passado. Você decora esses verbos e depois utiliza os verbos auxiliares para fazer o tempo futuro e outros tempos e é muito fácil. A pronúncia é que você tem que trabalhar um pouco, mas hoje com o YouTube, você tem vários programas de pronúncia na internet e acho que você tem que trabalhar com um bom professor para que você perca o medo para falar inglês, ouvir em inglês e ter uma reação em inglês e esquecer o português. Então, não seria bem a tradução literal, mas mais por assimilação? Seria Exato, isso? Seria por assimilação. Como, por exemplo, eu falo para os meus alunos para nunca, quando tiverem um vocabulário novo, uma palavra nova, nunca escreverem a palavra e logo depois escrever a palavra em português. Então, fazer uma associação. Se não é possível desenhar, você faz uma frase utilizando aquela palavra, ou você também escreve o oposto. Por exemplo, você escreve hot, que é quente. Eu traduzindo aqui, apesar que eu não gosto da tradução, mas hot. Você pode colocar, por exemplo, o oposto. Então, você coloca o oposto, que é cold. Então, você já está aprendendo 2 palavras aí. O hot e o cold. Muito bom. Por assimilação, fica muito mais fácil a gente aprender. Exato. E aí, o professor Charlie garante esse aprendizado. Eu garanto. Legal. E muitas pessoas ficam em cursos 2, 3 anos. Eu acho que em 1 ano você aprende bem o inglês se você leva um método que apenas fala em inglês. Professor Charlie trabalha numa escola privada. Assuntos do dia hoje, principalmente com todas essas greves que estão acontecendo, o método da escola privada é muito bom. Qualquer escola privada tem um método legal. Quando chega o aluno numa escola pública, ainda que seja em 2º nível, fica difícil, professor Charlie. Como que é isso? A escola privada tem o melhor método e não pode ser aplicado na escola pública? É caro isso?
Não é caro, eu acho que é uma falta realmente, como por tantos anos, uma falta de investimento na educação brasileira. Nós, não somente na área da língua inglesa ou outra língua estrangeira, mas não é caro. Poderíamos fazer cursos de aperfeiçoamento dos professores e utilizar esse horário que os professores de língua estrangeira ensinam nas escolas públicas para que tenham um ensino bom, com bom conteúdo, e que os alunos, no término do ano letivo, vamos dizer, do ano letivo, tenham uma boa comunicação na língua estrangeira. É fácil, só precisa um pouco de investimento. Então, os governos, tanto nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, têm, vamos dizer, uma participação nisso não muito ativa. Exato, é o que eu acho, porque, infelizmente, eu vou falar da língua inglesa. O curso na escola pública é muito fraco, não ensina nada, ensina algumas palavras, e às vezes até palavras do nosso próprio vocabulário que usamos, como pizza, hambúrguer e assim por diante. Professor Charlie, a gente está do lado, país vizinho de muitos países de habla hispânica. Por que será que o governo, e na sua opinião, ainda não trouxe para o Brasil esse, vamos dizer, um convênio, né, para ensinar a língua espanhola no nosso país, sendo que a gente é vizinho desses países? Por que será? Exato. Eu sempre pensei, como você, quando eu era jovem, por que não temos espanhol nas escolas? Eu não sei qual é a razão. Parece que, apesar de sermos vizinhos, essas outras nações parecem tão distantes pelo fato da língua e cultura também. Nós conhecemos pouco da cultura desses nossos países vizinhos, desses nossos hermanos, como chamamos, né, os irmãos, e nós temos muita pouca informação deles. Eu sei que eles conhecem muita coisa do Brasil, porque quando você viaja ao país deles ou eles estão aqui, eles comentam sobre artistas brasileiros, novelas brasileiras e outros assuntos brasileiros, e sabemos muito pouco da cultura dos nossos vizinhos. E eu acho que realmente é uma falha do governo. Falta também da sociedade exigir isso do governo. Eu sei que agora nós temos espanhol nas escolas públicas, mas eu não sei se são em todas as escolas e se o curso é bom, mas pelo jeito é como o inglês que começou há muito tempo atrás, um curso fraco e que não faz com que nos comuniquemos com os estrangeiros, com a língua que aprendemos na escola pública, a segunda língua, né? Porque falamos agora há pouco que é muito conversado o inglês o inglês em qualquer parte do mundo, por assim dizer, em qualquer nação. Mas nós sabemos também que o espanhol ele é a segunda língua mais falada dentro do próprio Estados Unidos, por assim dizer, da América. É a segunda maior língua falada. Então, por que nós aprendemos somente inglês no Brasil, de países que estão muito distantes, e não aprendemos, então, o espanhol, que a gente tem vizinhos aqui, né? Então, a grande pergunta é essa. Professor Charlie, gostaria de participar disso? Fala aí para o governo, para que você, como professor, você tem força nisso. Fala para o governo que a gente precisa dessa ação. Vai melhorar turismo, vai melhorar conhecimento, a sua própria fala agora há pouco, de que nós vamos conhecer mais a cultura de los hermanos. Vai ajudar, não vai não? Vai ajudar muito, e principalmente agora que o acesso a passagens aéreas para a América Latina está mais em conta do que alguns anos atrás. Eu lembro que era mais fácil você ir à Europa ou aos Estados Unidos do que algum país vizinho, como o Chile, por exemplo. Então agora nós temos essa facilidade de viajar para esses países, visitar essas culturas, e seria muito bom se fôssemos lá e falássemos na língua deles, na língua espanhola, e com fluência, o que não é muito difícil para os brasileiros, pois há muito vocabulário parecido com a língua brasileira, com o português. O professor Charlie ensina inglês, mas o professor Charlie ensina inglês numa escola privada. Daria aula de inglês
gratuitamente a um grupo qualquer da sociedade? Sim, com certeza. Eu já participei de um curso oferecido a pessoas que moravam na região da Luz, próxima à Estação da Luz, do metrô, e foram acho que ficamos 6 meses nesse curso, foi muito interessante, tinham pessoas de várias áreas interessadas, adultos, jovens. Era um curso prático, professor? Era um curso prático, um curso só em inglês. Eu tenho até uma história muito boa sobre isso, porque depois de nós terminamos o curso, eu sei que uma das alunas falou, olha, eu tive ela fazia acho que supletivo, e falou, eu tive uma prova de inglês e por causa do seu curso eu fui tão bem, eu nunca fui tão bem numa prova de inglês, eu fiquei muito satisfeito com isso. Então não era só um curso para pessoas carentes, mas para quem quisesse participar, é isso? Para quem quisesse participar, nós fizemos flyers e pedimos para algumas pessoas do comércio da área para deixarmos os folhetos convidando as pessoas para o curso gratuito. O curso acho que durava 1h30, nós fizemos isso na Igreja Batista da Luz, na Rua Prats. Rua Prats, famosa. E a sua experiência lá deve ter sido muito interessante, porque era um curso aí em plena região da Luz. E aí aconteceu alguma coisa, além desse testemunho dessa moça que chegou e falou que foi muito bom para ela na aula dela, na prova? O que eu achei interessante foi porque a minha proposta foi diferente por oferecer um curso totalmente falado em inglês, e eu acho que a surpresa maior foi que as pessoas voltaram para o curso, eles não desistiram. Então eu achei interessante isso, porque a pessoa tinha que realmente se empenhar a aprender, e eu fiquei surpreso, porque às vezes o brasileiro quer tudo com muita facilidade, então se não é muito fácil, eu não quero. E eles continuaram indo ao curso, mesmo eu forçando a todos a ouvirem em inglês a aula todinha. Então a influência do aprendizado no ser humano caracteriza o que exatamente? A pessoa tem que ter um esforço para aprender, por exemplo, uma língua, um idioma que não é da sua nação. O que caracteriza? Exato, tem que ter um esforço. Eu sempre falo na aula particular, ou quando nós tivemos esse evento das aulas gratuitas, eu falo, não só as aulas simplesmente que vão te ajudar a você ter fluência. Você tem que colocar inglês na sua vida. Você pode ouvir música e cantar junto, você pode, se você tem algum membro da família que fala inglês, você pode falar, olha, agora nós vamos falar em inglês, ou tentar falar em inglês por 1 hora, assistir filmes com o áudio em inglês e a legenda em inglês, ou ler um livro. Pode começar com livros infantis. Hoje em dia você encontra vários livros em língua inglesa nos sebos, então custa baratinho, investimento, não precisa ser um livro novo que custa caro pelo fato de ser um livro importado. Então você tem que fazer um pouco de esforço. Também eu já ouvi falar que uma pessoa pegou o post-it e colocou o nome de tudo da casa em post-it e grudava na mobília da casa para decorar o vocabulário e aprender melhor. Olha, são vários métodos de ensino, e a gente tem visto que tem até agora bibliotecas ambulantes, né? Exato. A favor disso? Muito a favor, eu acho muito bom. Eu tento sempre presentear meus alunos para incentivar a leitura também de livros de literatura em inglesa, e realmente, se você tem um livro mesmo em português, faça sua doação para essas bibliotecas ambulantes, que realmente vai ajudar muito a nossa população. O incentivo à leitura, que é o que precisamos bastante nesse país. Tá aí o recado do professor Charlie. Universo do conhecimento. Qual a importância disso no nosso país? Hoje, um país caótico, em crise. Qual a importância? O que vai ajudar na próxima geração? Eu acho que o conhecimento faz com que façamos boas decisões, principalmente agora que eu sinto que a população está bem envolvida, está
prestando atenção ao que está acontecendo em Brasília. Eu sempre falo que o presidente Collor foi um presidente ótimo para o Brasil. Por quê? Porque abriu os olhos do brasileiro. Acho que depois do Collor, as pessoas começaram a prestar mais atenção ao que está acontecendo em Brasília, o que eles estão fazendo e como aquilo influencia as nossas vidas. Infelizmente, hoje em dia, nós temos uma população ainda muito grande que não tem muito conhecimento, não tem muito estudo, e realmente o conhecimento vai fazer com que o nosso país desenvolva, cresça, e a nossa juventude tenha um país melhor com o conhecimento. Realmente isso é muito importante. O professor Charlie relaciona governo Collor com o governo Dilma nesse sentido? Ou seja, abrindo o olho do brasileiro? Exato. Eu acho que a Dilma também ajudou bastante nesse sentido. Mas infelizmente eu acho que o governo Dilma fez com que a população sofresse mais ainda. E ainda estamos nessa? E ainda estamos nessa, infelizmente. Mas eu acho que eles estão prestando atenção a Brasília, o povo está prestando atenção em Brasília, e eu acho que agora vamos ter uma sociedade mais ativa politicamente, o que é muito importante. O que o professor Charlie Santos mudaria nesse exato momento na nossa política atual? Puxa, muito difícil. Eu acho que, se fosse possível, tirarmos todos que estão lá em Brasília e colocarmos pessoas que realmente estão interessadas no desenvolvimento desse país, no enriquecimento da população, e não só enriquecimento na forma financeira, mas de liberdade, de conhecimento, nesse sentido. Na área da cultura, o professor Charlie faria exatamente o quê? Eu acho que na cultura, o nosso país cresceu bastante. Eu tenho visto isso pelo fato das exposições que realmente temos em São Paulo. Eu acho que talvez a cultura teria que... Eu sinto que no interior, não só do estado de São Paulo, mas eu acho que de todos os estados, a cultura precisa alcançar mais essas pessoas que vivem em vilas e vilarejos e cidades pequenas. O presidente da República ganha algumas milhares de vezes mais que um professor no Brasil. Que relação é essa, professor Charlie? Realmente isso é vergonhoso para esse país. Eu acho que os professores não são valorizados. Eu não estou dizendo que, financeiramente, o salário do professor é um absurdo, é uma coisa feia. O professor fez o presidente da República, né? Ele não nasce feito. O conhecimento veio do professor. Exato. Eu acho que a valorização através do salário seria a primeira coisa, e depois eu tenho visto ultimamente coisas horríveis acontecendo com professores, principalmente pela falta de respeito dos alunos quanto aos professores, e eu acho que nós temos que mudar esse quadro. Há jeito do Brasil, tem jeito de mudar esse quadro? Infelizmente, eu acho que está num futuro bem distante, mas eu acho que a sociedade tem que se envolver nisso, e principalmente porque eu vejo que os pais acham que o professor, além de educar, tem que ensinar bons modos aos seus filhos, ao tratamento com outras pessoas, e eu acho que isso está muito errado. Então nós temos que começar primeiro em casa, a ensinar as nossas crianças bons modos, o tratamento com outras pessoas, o respeito, e aí nós teríamos um pouco de mudança. Porque a escola não faz a diferença, mas aquilo que se aprende em casa, isso sim, faz a diferença na escola. É essa a relação mesmo?
Eu acredito que sim. A escola faz uma diferença porque vai ensinar o convívio da criança, do jovem, o adolescente, com outras pessoas de níveis culturais, intelectuais, nível social diferente da sua. Isso faz um convívio de aprendizado. Então, acho que está tudo englobado, o lar, a escola, a igreja, e tudo isso traz ensinamento para o quê? Para você respeitar o seu próximo. Igreja, sociedade ou sociedade na igreja, como é que funciona então, para que a gente possa encerrar essa entrevista com o professor Charlie? Como funciona a sociedade na igreja ou a igreja no social, professor Charlie? Esse é bem difícil, mas na minha opinião, eu acho que o social, a igreja fazendo o social vai fazer uma diferença e faz uma diferença na sociedade. Eu acho que isso é importante, ver a igreja participando ativamente no trabalho social. Porque a igreja tem um papel de influência na sociedade? É para ter? Acredito que é para ter, mas eu vejo que devido a algumas igrejas que estão aproveitam a situação da população que está ultimamente revoltada e eu acho que devido a algumas igrejas que estão utilizando erroneamente esse momento, está um pouco difícil as pessoas acreditarem que as igrejas estão fazendo algo para a população, mas há algumas igrejas sérias que estão fazendo ação social séria, verdadeira e que estão fazendo uma diferença na sociedade. Em que acredita daqui para frente o professor Charlie Santos, que vive nesse país, viveu nos Estados Unidos, foi bem visto e bem quisto lá, em que acredita hoje que o Brasil pode melhorar, o professor Charlie? Eu acredito que a população como um todo, como sociedade, deve exigir dos nossos governantes, dos nossos líderes, o que fazemos muito pouco. Às vezes nós assistimos na televisão um protesto e o que é feito desse protesto? Simplesmente acontece o protesto, nós não temos nenhum político envolvido, nenhum político que se compromete a verificar o pedido da população desse protesto. As pessoas leem muito pouco, ou o que é nos informado pela televisão ou a mídia, nós desacreditamos, achamos que é um contexto verdadeiro, não é uma história verdadeira, e nós estamos um pouco perdidos nessa área. Acho que nós não temos o que eu acho que a população quer é um político que realmente que supra a necessidade de ter um político que acredite que esse país realmente é o país do futuro, que eu escuto isso há mais de 40 anos e esse futuro nunca chega. Então nós temos que ter uma população envolvida com a política, cobrando dos nossos políticos realmente ações. O professor Charlie vai para a rua e protesta, ou não? Às vezes, dependendo do protesto, eu vou e protesto. E na área de ensino mais ainda. E na área de ensino mais ainda. Nós agradecemos ao professor Charlie e os seus recados que ele passou agora para a gente e para uma sociedade que necessita de algumas coisas, de saber, conhecer algumas coisas tão importantes quanto as que ele falou nesse exato momento. O recado está dado. Agradecemos demais sua presença, deixamos as palavras finais contigo. Obrigado, eu agradeço, e o meu recado é, se você tem medo da língua inglesa, não tenha medo. Faça um curso que o professor fale 100% em inglês e você vai ser fluente em um ano e meio no máximo. Aprender inglês é fácil. Está falando o professor Charlie Santos. Nós acreditamos nisso. E ele tem o contato dele para te passar, se você quiser aproveitar essas boas dicas. Qual é o seu contato, professor Charlie?
Ok, a minha página no Facebook é Charlie Santos, e você pode procurar pelo e-mail também, você pode me enviar um e-mail, charliesantos@hotmail.com. E aviso, Charlie é como Charlie Brown do Snoopy, CHARLIE Santos, tudo junto, @hotmail.com. Muito obrigado, sucesso para você. Obrigado. Thank you very much. Obrigado. A gente se vê.